Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma meditação bíblica. Nós estamos meditando em 2 Timóteo capítulo 3. Hoje, sequenciando essas meditações, vamos estudar o versículo 6 e 7 do capítulo 3 de 2 Timóteo, onde a sua narrativa nos diz assim: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Meus amados, temos observado as características dos últimos tempos, ou dos tempos difíceis que o apóstolo Paulo tem nos falado. Já observamos que os tempos difíceis serão marcados por corações pedrificados. Corações estes que se abstraíram da palavra de Deus, se abstraíram do frontíspice do seu Criador, o nosso Deus, e dos ensinos de sua palavra, registrado então na pessoa de Jesus Cristo como o Verbo de Deus, que tira o pecado do mundo. Continuando essas características dos tempos difíceis, oriundo do coração do homem, observamos então o versículo 6 que diz: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado. Na priori, Paulo está dizendo que as características dos tempos difíceis serão marcadas por gnósticos. Esses gnósticos eram líderes que usavam da palavra de Deus de maneira errada para cativar as pessoas, para entreter as pessoas e torná-las, estas pessoas, escravas de suas filosofias, de suas pregações. Esses tempos difíceis será marcado por esse tipo de comportamento, como nós vimos em outras lições, a falsa eusebeia, a falsa piedade. Pregações que é boa aos nossos ouvidos, é ótimo aos nossos olhos, mas não tem a suficiência e não tem o poderio de Deus para perdoar pecado e para mudar a vida dos seus ouvintes. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: irmãos, eu quando vim ter convosco, eu não vim com sublimidade de palavra ou de sabedoria humana, porque nada propus saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. É um cuidado que nós precisamos ter se a palavra que está sendo dita, exposta, emana realmente do trono de Deus. Caso contrário, é apenas estrépitos, sussurros, letra, e isto não edifica, mas pedrifica, mata, afasta o homem de Deus. Uma pregação que não é cristocêntrica, é uma pregação que escraviza, é uma pregação que cauteriza o coração do homem. O apóstolo Paulo, na priori aqui, destes versos, está dizendo para Timóteo que os gnósticos seriam eles o propagador de um pseudo-evangelho, que em vez de anunciar Jesus como Senhor, para transformar o homem, para mudar o coração do homem, eles seriam na contramão disto, eles seriam o anticristo. Os tempos difíceis estão em todas as vias da sociedade, em todos os âmbitos da vida do homem, seja religiosa, profissional e assim subsequentemente. Vivemos numa sociedade tão catastroficada pelas ideologias humanistas, aonde podemos ver, amado, o mal imperando e nos trazendo desconforto para a alma. Não estamos longe dessa realidade.
Vivemos isso todos os dias na nossa vida. A incompreensão do homem, a falta de empatia. Vemos tudo isso acontecendo na nossa geração. Isso é bíblico. Então, Paulo continua dizendo, ainda aí no versículo 6, conduzida de várias paixões. Assim é os homens. Apesar de Paulo citar mulherinhas, mas Paulo está usando um termo pejorativo aqui para dizer que os homens em seus prazeres, os homens em seus desejos, estarão sobrecarregados de entendimento próprio, de desejo próprio, a ponto disto lhe afastar de Deus, lhe afastar de um convívio da sociedade. Por isso ele usa a expressão conduzida de várias paixões. Sabe, quando nós falamos do egoísta, nós falamos do desafeiçoado, dos implacáveis. Então, essa expressão do apóstolo aqui em dizer conduzida de várias paixões, ele está dizendo que os últimos tempos, tempos difíceis, seria característico, seria marcado, onde os homens, envolvidos dos seus próprios prazeres, das suas próprias vontades, viveriam nas suas filosofias de vida. Cada um se preocupando com si mesmo, como nós observamos logo no começo da leitura, quando diz então que os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, antes amigo dos prazeres do que amigo de Deus. É isto, meus amados, que tem causado um problema de deletério na vida do homem e na vida da nossa sociedade. Ainda mais que há pessoas que potencializam o pecado com pregações díspares à palavra de Deus, que encontra os corações sobrecarregados de pecados e não há mudança, porque as pregações, elas não são cristocêntricas. Não é a exposição das Escrituras em seu poder, mas é apenas filosofias que entretêm, que atraem as pessoas para um divertimento, para um bem-estar da religiosidade. Ah, meus amados, quando você olha para a sociedade e vê que todos os âmbitos da sociedade está tão contaminado com o pecado, com certeza vamos diagnosticar, vivemos numa sociedade difícil. Continuando essas características dos tempos difíceis, nós vimos aí que há agnóstico, pregadores, pessoas que se intitulam cristãos, pregadores, mas que têm uma filosofia própria para escravizar as pessoas. Nós vimos que o público dessa sociedade, desses que ouvem estas palavras, estão sobrecarregados, conduzidos de suas próprias paixões. A segunda, que nós podemos ver aqui na meditação de hoje, está aí no versículo 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo está dizendo que há na sociedade aquelas pessoas que recebem coisas de pregações, recebem a palavra, têm conhecimento nomenclatórico, ouve a pregação, e pode acontecer de ter alguém pregando a palavra, eles distorcem a palavra nos seus corações, eles ouvem a verdade, por isso que Paulo diz, eles nunca chegam ao conhecimento, ou seja, pessoas que nunca vão meditar de fato como é de fato a palavra. Quando Paulo diz que aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade, é que essas pessoas podem até ouvir uma boa pregação, podem até ouvir uma orientação correta e bíblica, mas elas não creem.
Já viu pessoas que quando ouve um sermão bíblico que vai falando ao seu coração, ela diz, mas não é assim também. Não é tanto assim. Não é dessa maneira. Também não é tão rústico dessa forma. Não é tão abrupto assim. Não é tão duro desse jeito. Você já observou que as pessoas sempre têm um jeitinho de querer minimizar a pregação? Pois bem, Paulo diz que os últimos tempos mostrariam isso no coração dos homens. Eles até ouviriam a palavra, mas jamais terão a palavra como verdadeira. Eles ignorarão a verdade. Eles vão ignorar os ensinos que confrontam os seus pecados. Por isso, ele diz, aprendem sempre e jamais chegarão ao conhecimento da verdade. Ou seja, jamais mudarão. Pessoas com mente cauterizada, pessoas que são egoístas, infatuadas, elas jamais mudarão. Porque elas não creem na palavra. E eu quero terminar a meditação de hoje dizendo, a Bíblia nos diz, aquele que não crer já está condenado. Meu querido e amado, preste atenção. Como está o teu coração? Como está a sua vida? Tempos difíceis nós estamos vivendo, mas não permita que o seu coração se abstraia da palavra de Deus. Fica com o Senhor e até a próxima meditação, querendo o nosso Deus.